Salve Warriors, estamos na área aqui para mais uma entrevista exclusiva. Depois de um longo tempo aí, mas estamos de volta. Só seguir nós nos canais aí pelo YouTube, Somos Todos Guerreiros Oficial, pelo Instagram, Somos Todos Guerreiros Oficial, e no Facebook, Somos Todos Guerreiros, _original. Só procurar por lá que a gente vai estar por lá. Vamos conversar hoje com a galera da banda Nova Raiz. Vamos bater um papo e falar com a galera aí de Brasília. Vamos fazer essa conexão aí agora. Prazer aí, meu nome é Levi, somos todos guerreiros. Estamos falando aqui de Prazer, São Luís, Levi. Maranhão, Jamaica brasileira. E aí em Brasília, como está a cena do reggae? Pois é, eu sou o Bruno Xavier, sou vocalista aqui do Nova Raiz. Agradecer aí por ter convidado a gente para fazer essa entrevista aí no canal de vocês. Aqui em Brasília, o cenário está um pouco parado por conta da pandemia, mas vai voltando aos poucos aí com alguns eventos presenciais, pequenos, né? Mas aí acho que a galera aproveitou bem esse tempo para produzir, criar coisas novas para lançar aí posteriormente, né? E a gente entrou bem nessa função aí de dar, gastar mais energia aí nas músicas que a gente estava produzindo antes da pandemia, né? Nossa, vamos chegar aqui pro início da banda. Aqui eu estava vendo uma biografia aí na internet por algo, pesquisei em alguns lugares. Vocês são uma banda realmente um pouco nova na cena. Tal. Aí começaram pelos 2010, eu acho, 2000 e alguma coisa. E conta aí um pouco do início da banda, como surgiu o nome, essas coisas. A gente se juntou para formar o Nova Raiz no final de 2011, né? Que de fato é uma banda nova de músicos que já tinham uma carreira antiga em outras bandas, né? Eu, o Rodney e o Eric, que era da primeira formação do Nova Raiz, a gente tocava e sempre tocou na banda de Alive, né? Eu como baixista, o Rodney guitarrista. E o Marcelo, o Terrano e o Emanuel são da banda Brazucas, que também é uma banda de mais ou menos 2001, o de Alive é de 98, né? Então, a Nova Raiz é uma banda que a gente se juntou para fazer uma coisa diferente do que a gente vinha fazendo nos antigos projetos, né? Uma coisa mais moderna, algo que a gente se identificava já nos encontros que a gente tinha com as duas bandas e tudo. Então a galera juntou esses integrantes para formar uma banda nova e por isso o nome Nova Raiz surgiu, né? Foi uma ideia do Eric Marcos, né? Esse nome, que foi o primeiro tecladista do Nova Raiz. E aí a gente deu início aos trabalhos com as músicas nesse finalzinho de 2011. Massa, massa demais. E as influências da Nova Raiz? Você está falando de Brasília, né? Logo quando a Aham, gente liga Brasília, liga reggae, fala Nat Roots e tal, fala aham. algumas bandas que surgiram também aí pesada, tipo, não só no reggae, mas para o cenário musical também teve Legião Urbana, teve Sim. algumas bandas aí que realmente explodiram para o mundo. Se a Nova Raiz ela traz realmente alguma raiz dessas bandas, ou se inspirou por aí, assim como funcionou o começo da banda ouvindo esse tipo de música. Assim, a galera do Nat Roots especificamente são amigos, assim, mais próximos, né, que a gente teve contato desde o início da banda, e então, de certa forma, influencia, sim. Mas, de fato, Nova Raiz, a gente sempre buscou fazer uma coisa diferente do que vinha sendo feito no reggae aqui, inclusive a gente mesmo fazia, né, nos projetos anteriores que eu mencionei. Então a gente queria dar uma inovada, uma evoluída como músico, né, como artista. Então a gente quis colocar mais coisas eletrônicas. Então a gente pesquisou muito no New Roots, né, nas bandas gringas da Jamaica que estavam fazendo um som mais nessa pegada, dancehall e muitas outras influências também do de funk e outras coisas também que a gente gosta de escutar.
que a gente não se prendeu a ter que seguir um estilo específico ou uma determinada batida que pudesse caracterizar alguma coisa. A gente ficou bem livre para poder criar de acordo com o que a gente gostava de ouvir, enfim, sem muita, sem muito rótulo assim, entendeu? Mas se for colocar assim algum rótulo, acho que nosso intuito, né, de sempre fazer seria uma roupagem mais próxima do New Roots mesmo, do dance hall assim. Tipo Alborose, Sisla. É tipo mais nessa pegada do Capleton, do Chronix, do Uhum. Protege, que se você ouvir o som desses caras hoje, né? O Alborose Uhum. ainda mantém uma É levada mais roots, porque ele mais inovou roots. em questão de timbres, mas ele ainda pega muita coisa dali dos anos 70, que é aquela batida roots, e ele acaba meio que fazendo uma nova roupagem, né? Esse novo trabalho dele mostra bem isso. Mas já o Protege, o Chronix, que é uma galera já uma geração mais nova, eles saíram bastante assim daquele do chaka, da base do reggae, daquela levada mais clássica e começaram a inovar, a conversar mais com hip hop, com rap, e umas timbragens mais modernas, mais eletrônicas. E a gente quis também partir um pouco para esse lado, não imitando o som que eles fazem, mas assim, tendo como influência de que a gente pode ser mais ousado na hora de tentar construir uma cara para o nosso som, de poder acrescentar coisas que a gente nunca pensou, que talvez não pudesse ser colocado no reggae, que talvez descaracterizasse o estilo, mas que hoje em dia isso fica bem mais. Como é que eu posso falar? É bem mais comum você ver isso acontecer e não ter uma descaracterização de um estilo. Você acaba vendo como uma inovação, né? Talvez se fizesse uma coisa assim parecida há 15, 20 anos atrás, você pudesse ser taxado, isso aí não é reggae, então já fica de fora, né? Mas hoje em dia, como os estilos tendem a cada vez se misturar mais, né, e não ficar nada muito homogêneo, ter sempre um pouco de cada coisa, ou no mínimo um pouco de alguma coisa diferente do estilo que você faz, a gente preferiu cair nessa linha para poder experimentar mais e ter resultados diferentes do que a gente costumava fazer. Perfeito. É porque assim, a própria Coffee fazia, a própria Coffee fez isso, misturou do reggae com o dancehall, o hip hop, o trap, e foi a primeira mulher a ganhar um Grammy na Exato, Jamaica, um Grammy exato. internacional, com um EP dela que é o Raptors. Ela Sim, ganhou o prêmio dessa mistura aí que você está falando. Eu entendo, eu saco o Protogia, o Chronix, o próprio Kabaka Fearon, tem exato. vários outros. Começou isso também com o Damian Marley, né? O Damian Marley, Exatamente. o Damian Marley falou em uma entrevista aí nos anos 90, o cara perguntou qual era a linha que ele ia seguir e tal, perguntando do pai dele, ele falou, não, cara, eu vou misturar tudo. Rap, hip hop, dancehall, eu vou fazer uma mistura boa. Exato. Tanto é que o cara tem aí 4, 5 Grammys aí, cada um ano dá as Então, caras. é bem isso, porque aí se você, é aquilo que eu estava falando, na época que ele falou isso, não, talvez não soou muito bem para os ouvintes de reggae, tipo assim, pô, o cara vai pegar e vai acabar com o legado do cara, assim, tal um exemplo, né? Pô, vai misturar tudo, ele tinha que seguir a linha ali do Marley, talvez os mais ortodoxos pensassem assim, mas o cara acabou criando um estilo próprio e influenciando o que vem sendo a nova safra aí da Jamaica. Igual você falou mesmo, a Coffee, ela ganhou o Grammy, se eu não me engano, ela tinha 19 anos. Então, assim, essa nova geração tá vindo com outra pegada, uma outra visão, mas lógico influenciado pelos antigos, sem desmerecer, respeitando bastante o trabalho que foi a escola dessa galera e a nossa também, né? Os músicos aqui do Brasil, a gente bebeu muito nessa fonte aí do reggae roots, anos 70, do próprio Marley, da família Marley em geral aí, dos filhos dele, né? E é o que eu falei, a evolução, ela é... O próprio Bob Marley, ele saiu um pouco do convencional que era feito na Jamaica na época dele, e foi para Londres e entrou num selo de rock, e os caras criticaram Ah, bastante, e o cara virou um ícone mundial. Então, assim, acho que a o, música tem que ser pensada dessa forma mesmo, de você
e evoluindo conforme as coisas vão acontecendo e fazendo o que você ama sem se preocupar muito em rotular demais o estilo, né? É, é isso. Ele próprio dizia, e os outros jamaicanos também diziam, não é uma frase exatamente dele, mas todos os jamaicanos diziam que o reggae é uma árvore, né? Tem ali o galho do dancehall, tem o galho do Exato, ragamuffin, exatamente, tem o galho do exatamente. ragamuffin, que o próprio A Gregory raiz é a implantou o mesma, né? ragamuffin. Mas tem outras vertentes, né? Massa, massa, massa. Mas, Galera, estamos conversando aqui com o representante da banda Nova Raiz, banda brasiliense de reggae, faz um reggae maneiro, faz um reggae bom, de qualidade, de mensagem positiva. E a próxima pergunta é exatamente nessa questão da mensagem. Onde está o foco da mensagem de vocês? Um pouco de protesto, um pouco de amor, e a base começou com um protesto social e aquela coisa toda, mas começou um pouco no amor, e aí depois foi para o protesto, ou como que funciona essa parte da caracterização da mensagem da banda. então, a gente, no primeiro trabalho, que foi o Desapego, esse que a gente gravou em 2012, lançou por volta de 2014, se eu não me engano, Isso. ele tem uma pegada mais de introspecção, né, de uma mensagem positiva, de pensar nas soluções nos momentos difíceis, de ter fé nas situações difíceis, mais nessa pegada de ajuda mental, espiritual nesse sentido, né? Algumas, tem umas duas, se eu não me engano, que tem a pegada mais lovers, né, com temática de amor, e depois a gente foi mais para esse lado no trabalho Lovis, que a gente fez em inglês, a maioria das músicas tem essa temática lovers, né, mas acho que a essência mesmo é essa questão de luta, né, da gente ter uma perspectiva de buscar sempre uma força, cada dia é um dia, né? A gente enfrenta várias dificuldades, todo mundo passa por momentos que pensam duas vezes se está no caminho certo, se está seguindo realmente o que deve ser feito, né? E cada dia é uma batalha diferente. Então, eu acho que a gente, como a gente também vivencia isso, eu acho que a gente sempre pensou em fazer uma música que pudesse chegar nas pessoas e quem ouvisse pudesse parar para refletir naquilo que estava sendo dito, né? A gente sempre aprendeu com o reggae que a música é um veículo poderosíssimo de transmissão de mensagem, né? Então a gente quis também passar aproveitar disso e valorizar isso, respeitar isso e continuar sempre fazendo uma música que tivesse um conteúdo, né? Algo que a dizer que acrescentasse na vida das pessoas, ou deixasse uma mensagem positiva, ou fazer a pessoa refletir, ou quando a gente faz uma letra sobre amor, ser uma coisa leve, uma coisa que deixa ali um ambiente com uma positividade legal. Então a gente sempre pensou em fazer as letras tendo essa responsabilidade, digamos assim, né, de não pegar ali e aproveitar de um espaço, de uma visibilidade para falar qualquer coisa ou falar algo que não vai acrescentar. Então, sempre quando a gente vai compor, a gente tem esse cuidado de estar se colocando ali como um responsável por influenciar, né? Então, já que a gente vai influenciar alguém, que seja por um lado positivo, né? Nossa, massa, massa demais. Ainda em cima dessas questões de música e letras, como funciona a questão de compor? Vocês sentam junto, compõem junto, ou cada um compõe a sua parte e depois junta na, na reunião da banda? No primeiro álbum eu trouxe as letras prontas e a gente gravou, as letras todas eram minhas, né? A partir do segundo, a gente sentou junto. Nesse segundo Lovis, eu e o Marcelo, a maioria das músicas. O Eric participou também de uma. E hoje os singles e as novas que a gente está para lançar, a gente está fazendo em conjunto mesmo. Tá sentando todo mundo junto e se não fazendo desde o início junto, pelo menos acrescentando ou modificando as partes em conjunto, né? Então
Se eu tenho uma ideia, eu levo e a gente debate. Às vezes o Emanuel traz já uma melodia, uma letra pronta, aí eu modifico alguma coisa. A gente está sempre sentando em conjunto para que todo mundo participe desse processo. Acho que é interessante, todo mundo botar um pouco da sua cara, porque na hora que você vai tocar ali, você tocando algo que você participou da criação, tem mais intensidade, né, digamos assim. Massa, massa demais. Rapaziada, estamos conversando aí com o representante da banda Nova Raiz de Brasília, Bruno. Não é isso, Bruno? Isso aí, isso aí. Atividade Valeu aí total. por todo mundo aí que tá participando aí. E deixar aí o recado para quando terminar a live aí, dar uma conferida no nosso trabalho lá no Spotify, dar uma passada lá no Instagram, Nova Raiz Oficial, e conhecer um pouco mais do nosso trabalho. E quem já conhece aí, gratidão por seguir e fortalecer a caminhada da gente aí. E Massa. vocês também aí, somos todos guerreiros por permitir que a gente fale um pouco da nossa história aí no espaço de vocês aí. Aqui é aberto. Aqui é aberto para todos. O foco mais agora nessa etapa que estamos iniciando é os brasileiros, por causa da pandemia que afastou um pouco meu amigo, que a gente faz live junto, nós dois, quando a live é internacional, porque ele é o tradutor, então fica nós dois, mas enquanto a pandemia dá uma baixada aqui, não pode se juntar nós dois, então a gente vai fazendo com bandas brasileiras, que também, quando estava nós dois, tinha várias bandas brasileiras que passaram por aqui, e artistas também brasileiros, como Massa. como o Celso Moretti e outros mais. É só você entrar lá no canal do Somos Todos Guerreiros no YouTube, tem todas as entrevistas. Tem com o, tem com o Cat Cole, da banda Four Walls, do single Night System Green na Shade. Sim. Os caras tá lá também. Tem a DC Love, vários outros caras. Enfim, falando aí em shows e expectativas, essas coisas. A minha pergunta é sobre o primeiro show fora do estado do Brasil. Qual foi o primeiro show fora do estado do Brasil que vocês fizeram? Cara, a gente fez, que eu me lembre, foi em Belo Horizonte, um evento que teve lá. Na época a banda era só 4 integrantes, eu, o Rodney, o Marcelo e o Eric. Então a gente foi de carro daqui de Brasília. E, e aí depois a gente conseguiu fazer umas coisas fora do Brasil. A gente fez um festival na Espanha, fez um festival na Polônia. Na Espanha é o Minho Reggae, que tem lá na Galícia, né? E na Polônia é o Ostruda Reggae, que tem geralmente em agosto, né? Com a pandemia aí deu uma mudada, ano passado não teve, esse ano tá tendo agora, em julho. É um festival gigantesco lá na Polônia, dos maiores assim da Europa. E, bom, a maioria dos shows foram aqui em Brasília mesmo, além desses, né? Mas acho que o Nossa, primeiro fora foi em Belo Horizonte mesmo. tem que aparecer aqui no Maranhão. Pois é, a Assinar gente essa nunca tocou aí no Maranhão, cara. Seria, vamos seria uma, seria uma fazer aí, honra poder vamos fazer esse fazer aí giro aí. umas orações para baixar Vamos aqui que no vamos. Maranhão. Conhecer a Vamos Jamaica nessa. brasileira. É meu sonho. Ah, esse Austrália aí eu tenho alguns amigos lá. Os amigos meus que realizam o festival é um festival muito bom. É, Tem um na Bélgica também, chamado Reg Gel, que conheço também. ele também, Muito bom. ele foca muito no trabalho de bandas não, assim, não muito conhecidas no cenário internacional, entendeu? Mas eles gostam muito de Aham. bandas brasileiras, eles gostam muito de bandas da França e etc. Eles trazem lá os caras, os, as pedras lá principais, como esses que a gente citou aí, eles trazem, mas o foco deles mesmo é apresentar novos talentos, novas Legal. fases do reggae, porque, como eu disse, os caras estão partindo, porque, e às vezes também os coroas deixam de fazer alguns shows porque
a lida é muito grande, de É, shows, de turnês e tal, e o cara vai é cansando. cansativo, né? O cara acaba tendo que deixar de lado um pouco para poder também se dedicar a outras coisas, né? Enfim, dar Isso. mais atenção para a família, essas coisas, né? Uhum. E muitas dessas lendas também já estão com seus 70, 80 anos e Exato, é tem mais o pique cansativo, de, né? não tem mais um pique de palco, aquela coisa toda Viagem, né? O que mais cansa, na isso. verdade, é fuso horário, né? Você viajar de uma cidade para outra, de um país para outro, e aí tem toda aquela função de pré-show, passagem de som, é muita coisa, né? Às vezes a pessoa acha que é só chegar ali e tocar, que é diversão, mas na verdade é muito trabalho por Não, trás disso, né? pode crer, pode crer, meu irmão. A próxima É pergunta é isso aí. sobre algumas parcerias que vocês fizeram aí no cenário reggae. Pode citar Brasil ou qualquer outras que vocês fizeram parcerias aí. Sobre as parcerias com As parcerias músicos. nas músicas que a gente tem é com a banda que se chama Arawaks, é uma banda aqui de Pirinópolis, é próxima aqui de Brasília, uma cidade do Goiás, uma cidade bem bacana que muita gente vai para lá, ela tem bastante cachoeira, é uma cidade histórica, então uma cidade mais turística assim, né? E essa galera participou com a gente no featuring com a música Natural, tá lá no Spotify, quem quiser ir lá conferir. A gente fez uma parceria com o irmão da Bolívia, que se chama Matamba. É um artista gigante lá na Bolívia, do reggae, um cantor fantástico e um irmão, assim, humilde pra caramba, sangue bom. Mandar um salve pra ele aqui. E ele fez uma participação também numa música com a gente. Essa faixa se chama I Need Your Love. Foi uma das faixas que eu mais curti, assim, de ter participado, porque a vibe que rolou da letra. É um ridinho, inclusive, essa música, né? Se chama IMC Ridinho, é um ridinho que foi produzido por uma galera da Alemanha. E vários artistas já participaram desse ridinho. E a gente conseguiu fazer esse link lá com eles e poder lançar essa faixa lá com essa participação do Matamba. Foi muito massa, assim, a forma que a gente conseguiu fazer a composição. E a gente ficou conversando virtualmente, né? Ele na Bolívia, a gente aqui, e a gente fez um pedaço da música, ele fez a parte dele. E esse processo do feature, né, às vezes, é um pouco complexo, né? Você monta aqui uma ideia e a pessoa pensa outra coisa e no final para tentar sincar, mas graças a Deus sempre a gente conseguiu chegar num resultado bacana nessas participações que a gente tem feito. E a ideia a gente tem que soma muito, assim, né? Quando você coloca uma colaboração de outra pessoa na música, porque são ideias, pontos de vista diferentes e acaba também levando um pouco da gente para o público dele, né? E a gente trazendo um pouco do nosso público para a visibilidade do artista que está participando. Então, eu acho bacana, essas parcerias aí são massa. De boa. Rapaziada, tá colando aí com força aí. Um salve pro meu Vamos que amigo vamos. Rafael Costa, um dos produtores e idealizadores também do maior festival de reggae da América Latina, a República do Reggae. Salve, Rafael, Verdade. tem de respeito. E Massa, outros mais que massa. estão aí na live. Tem Maranhão tá na live aí, tem Brasília, tem São Paulo, Vamos tem que uma vamos. galera aí que sempre cola. Bom Sempre cola na demais. live para falar de reggae, falar de Gratidão aí música por todo mundo boa estar e participando aí. saudações. Tomara que essa pandemia dê uma baixada para logo, logo a gente se encontrar aí na regueira. Verdade. Vamos que Vamos vamos. falar um pouco de plataformas digitais. Como você vê o reggae sua música hoje? Porque eu sempre pergunto isso para todos os artistas que passam por aqui. Antigamente, tudo ficava com a produtora, tudo ficava com a produtora. Você fazia o single e tudo era da produtora. A pessoa te passava a grana, né? Você gravava o single, a pessoa te passava a grana e tá tudo certo. Aí o resto quem toma de conta é a produtora.
Hoje não, Uhum. hoje você pode fazer o seu próprio CD, próprio trabalho dentro de casa. Como você vê essa transformação da música com as plataformas digitais? Qual é a sua visão sobre isso? Então, isso é uma pergunta interessante, cara, que é até bom abordar assim um pouco desse assunto para o público em geral, que às vezes não sabe como funciona essa questão desse mercado digital atualmente, né? As bandas hoje têm a possibilidade de lançar as músicas e ter um retorno quase que 100% do trabalho para a própria banda, né? E isso depende de quê? Depende da visibilidade, né? Então, o fato de você estar ali ouvindo a música, compartilhando a música, salvando nas playlists, isso aí é o que dá o retorno hoje para a banda, principalmente hoje em dia na pandemia, ao qual a maioria das bandas estão praticamente paradas, né? Sem fazer apresentação ao vivo, uma live aqui ou outra, às vezes alguma coisa ao vivo. A gente participou de uma live de um projeto aqui de Brasília recentemente, que teve cachê e tudo, mas no geral o mercado parou, né? E aí muitas bandas que têm uma visibilidade legal conseguiram se manter minimamente com esse retorno das plataformas digitais, né? Que é essa renda que eu falei. Então isso, a importância de quem gosta das músicas, de quem é fã de um trabalho de algum artista, você ter essa consciência que você está ouvindo a música do artista, você está gerando renda diretamente para o artista, né? E assim, hoje em dia o que a gente tenta é justamente trabalhar com que essa divulgação aumente, né, das plataformas. Hoje o Nova Raiz busca isso, a gente ter uma inclusão maior aí nas playlists de reggae, né, nas mais que tem mais visibilidade, para poder ter um retorno maior aí dessa renda, como se fosse a venda da música antigamente, né, a venda de CD antigamente, né? Com o diferencial que você mencionou, que a renda vem toda para a banda, né? Uhum. É isso, isso é importante. A maioria dos artistas que eu, inclusive de fora, também falam a mesma coisa, que antigamente a produtora tomava de conta e tal, ficava só ali parte pro artista. Aí hoje eles sempre se Tinha, ordenaram tinham duas para pegar o situações, dinheiro. né? A banda tinha, ou tinha uma produtora e aí te dava uma visibilidade muito grande, mas ficava com praticamente 100% da renda da venda, ou você era independente, você vendia seu próprio CD e tinha direito ao retorno dele, mas você não tinha visibilidade, né? Porque antigamente você não tinha essa divulgação da internet, você não, dificilmente se lançava sozinho, né? Então você ficava na mão mesmo que dessas produtoras, né? Hoje em dia você já consegue, de alguma forma, trabalhar mais independente com mais recurso, né? Você consegue já gravar em home studio, gravar em casa, você mesmo coloca suas músicas nas plataformas, então você não depende de uma produtora para poder existir, né? Digamos assim. Mas muita coisa ainda fica travado porque a gente precisa da mesma forma de divulgação, né? Então a gente tem que investir muito em publicidade paga nas plataformas. Então acaba que quando você está com uma produtora, você tem uma divulgação maior, uma visibilidade maior nesse sentido, né? Então acaba que o mercado sempre dá um jeito aí de te prender para você ter que andar junto aí com os grandes para poder ter uma visibilidade grande, né? E a gente sempre caminhou independente e procura fazer de alguma forma com que as coisas aconteçam minimamente para poder dar continuidade no trabalho. Uhum. Perfeito, é isso mesmo. A questão seguinte era justamente sobre essa. Você, inclusive, até já respondeu, mas era uma resposta mais ampla assim, sobre esse tempo da pandemia, quando em todos os lugares tem aquela baixa, tem aquela alta. E aqui no Maranhão liberaram alguns eventos ali mais bem restritos, cerca de Uhum, 150 pessoas por clube, dependendo do espaço da casa de show, dependendo da casa de show, do espaço,
aí tem o tanto lá, a regularidade, aqueles protocolos. Então, aí em Uhum. Brasília, como está funcionando essa lei para que tenha alguns eventos? É bem parecido. Tem lugares que é permitido fazer, mas não pode utilizar o espaço fechado. Tem uma quantidade máxima de pessoas que podem participar, né? E até recentemente, os decretos que davam as diretrizes dessas condições, eles eram lançados a cada 15 dias, a cada mês. Então, as coisas que estavam funcionando hoje de uma forma, semana que vem já não podia mais. Aí, na outra semana, voltava. Aí, às vezes, o número de casos de contaminação aumentava, aí travava de novo. Então, a gente mesmo só participou de lives, a gente não fez nenhum presencial depois que a pandemia começou no ano passado, né? Então a gente está basicamente parado nesse tempo de pandemia. O que a gente conseguiu fazer foram lives, inclusive festivais aí que organizaram essa questão do festival com as bandas, mas cada uma lançando um material ali online, digamos, em streaming, né? Então a gente conseguiu participar de um festival lá da Argentina, que é o 100% Puro Reggae. Foi bem bacana, assim, eles conseguiram organizar legal, porque eles pegaram o material já gravado das bandas. Então, a gente gravou o show, né, no estúdio, e mandou para eles. E as bandas fizeram dessa forma, então eles conseguiram fazer um line-up sem ter queda de transmissão, né, tudo certinho, e funcionou bem. E a gente fez uma aqui em Brasília também, recentemente, em maio, que foram mais ou menos 40 bandas, foi em 2 finais de semana diferentes, dia 1º e dia 2 de maio, e depois dia 8 e dia 9, com bandas de todos os ritmos, foi uma parada bem grande assim, só que também só virtual, não tinha público nem nada. Então, apesar de já ter algumas coisas acontecendo com o público, a gente ainda não participou de nenhum evento desse tipo ainda presencial, depois que a pandemia começou. A mesma coisa está acontecendo aqui no Maranhão. Aliás, eu acho que em todo lugar está acontecendo isso, mas a não ser na Europa. Na Europa já, acho que já, Na eu acho, Europa tá tendo futebol já com público, né? Já bastante gente já foi vacinada, então acho que as coisas de lá já estão mais adiantadas. Espero que aqui em breve comece a voltar ao normal nesse sentido. inclusive já tem artistas anunciando até turnês, a exemplo do Stephen Marley, vai fazer a turnê dele que ele adiou, vai fazer agora, o Kabaka Pyramids, vai fazer a dele também. Eu acho que Eu, acho que até um evento anual que o Damian faz, que é o John Rock Reggae Cruise, não sei se você já ouviu falar, já. que ele junta uma galera dentro de um navio e tal, e toca reggae uma semana Uhum. inteira. Ele vai, eu acho que Aí esse ano no, ele vai fazer, vai poder esse ano fazer ele vai já fazer já, acho que esse ano ele vai poder fazer. Ali com a restrição, né? Talvez o pessoal que leva uma carteirinha a de quantidade de vacinado lá, pessoas, né? Uhum. aquela coisa. Enfim, lá já está um pouco avançado, como sempre, né? Sim, Mas eu acredito que no Brasil as coisas vão começar a andar um pouco mais para frente. A partir desse ano que vem, acho que com certeza vai. Com certeza vai para frente a coisa. Essa pandemia aí já deu já. é verdade. Não, mas já tá, igual a gente está comentando, algumas coisinhas já tá podendo ser feita, né? Não está completamente parado, então aos pouquinhos vai retomando. Mas é porque agora a gente ainda está tendo bastante cuidado, né? Procurando manter um pouco aí, principalmente para preservar a família, né? Que às vezes também a gente se propõe a fazer alguma coisa, mas aí você volta para casa e pode estar transmitindo para quem ficou em casa, né? E tudo, né? Então tem criança pequena, tem às vezes um parente que é mais idoso, aí é preocupante, mas a tendência é que em breve a maioria da população já consiga se vacinar e, enfim, conseguir retomar
esses eventos presenciais aí, se Deus quiser, quanto antes. Massa, massa demais. Galera, essa entrevista aqui eu vou postar no site daqui a 3 dias, no site somostodosguerreiros.com.br, www.somostodosguerreiros.com.br. Lá você encontra também todas as nossas plataformas digitais. Então lá é só você entrar no site e se diverte lá, que tem matérias internacionais, nacionais, tem, tem uma playlist, tem coisas exclusivas. Só você entrar lá no site que você vai se divertir bastante. Quem é fã de reggae, gosta de como a gente fala aqui no Maranhão, gosta de quebrar uma pedra, é só entrar lá e se divertir. Também vai estar, com certeza, aí nas plataformas digitais da banda, da Nova Raiz, vai estar a entrevista. E os irmãos aí, aqui para dizer que valeu pela entrevista aqui, o Bruno aí foi, cara, sensacional desde o primeiro momento aí que eu mantive o contato, ele sempre respondeu e tal, sempre deu aquela moral. E a gente está aqui para levantar a bandeira do reggae brasileiro, que está aqui, chegou no Maranhão, chegou em Brasília, chegou em São Paulo, em várias outras cidades. O reggae é sempre forte, sempre forte. Em todo lugar você vai ouvir a música jamaicana com um swing brasileiro, que até o rei ele se cativou. Quando chegou aqui no Brasil, ele disse, cara, aqui tem uma coisa diferente. Que nem o Zig Marley disse, Verdade. que nem o Zig Marley disse há dias atrás pro Bial, disse que ele não lembra muito do que Bob Marley levou para a Jamaica, do Brasil para a Jamaica. Mas ele lembra que ele se divertiu muito. Que ele dizia lá, cara, eu me diverti demais, lá ali naquela terra. Acredito, acredito. Brunão, Cara, muito Brunão, obrigado aí. para encerrar aqui a entrevista, eu queria perguntar para ti uma última questão, aí depois a gente entra nos goodbye e tal, aquela coisa. Tá bom. Os projetos futuros da banda aí, singles, alguns álbuns, alguns clipes, algumas coisas que estão para sair, pode dizer aí para os seus fãs que estão acompanhando a live. Massa. Mandar um salve pro meu parceiro Vitrola aí, que tá online aí junto com a gente, vocalista do Dia Livre. Então, a gente, antes da pandemia, iniciou um projeto de lançar um EP e a gente conseguiu lançar 3 singles que fariam parte desse EP no projeto inicial. Mas como a gente parou por conta da pandemia, as gravações e tudo, a gente decidiu lançar algumas músicas desse EP como single. As que faltam, que a gente está trabalhando nelas, a gente vai compilar e lançar todas junto no EP. A gente não vai mais lançar como single, né? Então tem 4 músicas que a gente está trabalhando, a gente vai juntar com esses 3 singles que a gente lançou e lançar um EP com 7 músicas. Essa é a ideia para os próximos meses. Aí acredito que até o final do ano a gente consiga fechar esse projeto e vai ter a novidade aí para a gente compartilhar com vocês. Então, das 7 músicas, 4 inéditas e 3 que a gente lançou como single, mas a gente vai compilar porque o projeto inicial era o EP, então a gente vai retomar esse projeto e, se Deus quiser, concretizar ele aí ainda esse ano. Então, vai ter novidade aí até o final do ano. Pode crer. Fica ligado aí, galera, nas redes sociais da Nova Raiz aí, que vem novidades na área. Os regueiros, as Massa. regueiras. E é isso aí, obrigado aí por todo mundo que participou, que ficou aí um tempo aí, tirou um tempo aí para ouvir um pouco aí da história da banda, dessa nossa conversa aqui. E agradecer você aí principalmente pelo espaço. Interessante a gente falar sempre aqui de como anda o reggae, como que está a situação aqui, a saúde do reggae aqui no Brasil. E, apesar de tudo, a gente sempre produzindo, sempre tentando manter essa chama acesa aí. E vocês também desse lado, que é quem faz a divulgação, quem está sempre pesquisando e trazendo informações aí pra gente. É um trabalho super importante que vocês fazem. Então a gente, máximo respeito aí pelo canal de vocês e é um prazer ter participado dessa entrevista aí contigo, te conhecer também. Espero em breve conhecer pessoalmente e fazer esse som aí no Maranhão que a gente estava conversando. Vamos nós, vamos nós. Olha o Franco Como disse, Astral aí, meu irmão. Salve, salve.
Como diz os jamaicanos, look forward. Vamos olhar Isso para aí. frente que vai dar certo. Valeu, Brunão. Um Massa. abraço aí, Cara, irmão. obrigado, viu? Tudo de bom aí pra vocês, se cuidem aí e parabéns pelo canal aí. É show de bola essa iniciativa aí de fazer essa divulgação da música reggae, dessa cultura aí que só tem a agregar positivamente aí para todos. E foi um prazer participar, espero a gente poder trocar mais ideias quando lançar o EP. Voltar a conversar aqui sobre as músicas. Com certeza. Valeu, Valeu, Levi. valeu. Abração, boa noite para Valeu, todos aí. Manuel. Salve, salve. O Manuel do reggae. Valeu aí, Salve, paizão aí. Emanuel. Valeu, Levi. Valeu, Valeu, Levi. Emanuel, Valeu nosso vocês aí que tecladista estão aí. assistindo aí. Valeu vocês que estão acompanhando nossa live aí. E qualquer hora a gente aparece com mais um artista aí do reggae, seja brasileiro, seja internacional, seja o que seja. O reggae não para. Valeu. Valeu, Falou, irmão. abração. Falou, salve.